Pessoal, bom dia a todos, muita paz. Nós fomos fazer uma palestra certa feita numa cidade próxima aqui de Rio Preto e só tinha uma pessoa, a princípio, uma pessoa que era o presidente do centro, para assistir a palestra. 10 para as 8, continuava ele mesmo. Aí chegou mais um, que era o secretário, e mais 3 pessoas. Vieram em 5, a minha esposa 6 e eu 7. Aí ele falou, vamos nos acomodar aqui numa mesa, e aí o senhor lê uma pergunta do Livro dos Espíritos, a gente faz o comentário e tudo bem. Eu falei, não, eu vim aqui, lá de Rio Preto, em nome da USE, para fazer a palestra, e vou fazer a palestra. Aí subi à tribuna, comecei a fazer a palestra, uns 7, 8 minutos aproximadamente de palestra, um deles dormiu. Eu fiquei prestando atenção, falei, bom, agora ficaram em 4, né? A minha esposa não vai dormir, porque ela vai ter que votar comigo se ela dormir. Falar para mim primeiro, eu falo para eles, para ela, mais um pouquinho mais de palestra, outro dormiu também. Aí eu falei, eu acho que não devo estar agradando. E aí eu comecei a falar mais alto, né? Falei, vou acordar esse pessoal. Mas aí foi engano meu, porque aí um outro já fazia um esforço. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, pedi ajuda aos espíritos. A gente nunca deve pedir ajuda aos espíritos quando as coisas não são úteis, mas naquela oportunidade, como era útil, eu resolvi pedir. E eles me passaram uma técnica, intuitivamente, me passaram uma técnica, pare de falar. Eu não tinha pensado nisso. Aí parei de falar. Eles acordaram. Acordaram porque eles achavam que a palestra já tinha acabado. Um deles até esfregou a mãozinha assim e falou, opa, acabou. Mas não tinha acabado. Algumas pessoas dizem, espíritas até, dizem que não se preocupe com isso não, o centro está cheio de espíritos aqui, você fala para eles. Eu não precisava ir tão longe para falar para os espíritos, né? Eu fico pensando, eu quero falar para eles. E aí, como eles já estavam acordadinhos, eu continuei com a palestra e isso foi bom. Porque se falar para os espíritos, ou falar para aquela pessoa que está dormindo, ela fala, mas o espírito dela está presente. Tá, mas se ela estiver dormindo, ela não aprende nada. Porque se você põe no quadro, por exemplo, negro aí, qualquer coisa, se ela não lê, ela não vai aprender, né? Está dormindo. Mas tudo bem, vamos, agora que nós já estamos todos acordados, vamos fazer a palestra. O que nós nos propomos a realizar hoje, aliás, não é uma proposta nossa, é uma proposta dos estudos da casa, tá? De falarmos sobre o Evangelho do Senhor Jesus aos domingos. E hoje, coube a nós outros, falarmos dessa lição, que é amar ao próximo como a si mesmo, que são dos itens respeito aos direitos e também egoísmo, fé e caridade. Então nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Quando a gente fala respeito aos direitos, nós estamos lembrando exatamente daquela passagem acontecida com Jesus, em que os fariseus, vou ler aqui a passagem, quando Jesus fala aquela palavra-chave, né, aquelas palavras-chave, que era para dai a César o que é de César, né? E nós vamos explicar isso. Então, o que aconteceu assim, durante a dominação romana, foi imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram, e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei.
fariseus enviaram os seus discípulos, que lhe disseram: Mestre, dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Eles fizeram isso, naturalmente, para tentar o Senhor Jesus, para colocar Jesus contra os princípios da época, né, dos romanos. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda. E eles lhe apresentaram dinheiro, e Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe ele: De César. Então disse-lhe Jesus: Pois dais a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se, deixando-se retiraram. Essa mensagem que está lá no Evangelho, né? Então, qual é o verdadeiro sentido da frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? É exatamente atender às obrigações da vida material, sem descuidar de cumprir o dever das leis de Deus, através do cultivo dos valores espirituais. Então é isso, é cuidar da lei humana, propriamente dito, o respeito, e a lei de Deus. Então, dai a César o que é de César, exatamente isso, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, nessa questão aqui, Jesus estava falando da lei de justiça, que diz respeito às leis humana e natural. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era realmente o respeito, estava se referindo ao respeito às leis da justiça, da lei humana. Estou muito longe? Vamos lá. Muito bem. E aí, a lei de justiça, ela consiste no respeito aos direitos de cada um. Lei de justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, que são determinados pela lei humana e lei natural. Os direitos de cada um de nós são determinados pela lei humana e pela lei natural, que é a lei de justiça propriamente dita. Lei humana, lei dos homens. Lei natural, lei de Deus. Vamos falar um pouquinho da lei humana. A lei humana nos permite respeitar os direitos da Constituição Federal. É cumprir a lei, não é isso? É o código, né, da lei, a Constituição. Esta lei tem como função manter a ordem social e moral, que consiste no respeito aos direitos de cada um. Essa lei humana, ela consiste no respeito aos direitos de cada um. Lei humana, lei divina ou natural, que é a lei de Deus. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, nós encontramos assim: o que se deve entender por lei natural? Kardec fez essa pergunta para os Espíritos. E eles responderam: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que o homem deve fazer ou não fazer para ser feliz. Ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então a lei é clara, ela indica o que nós devemos fazer para buscar essa felicidade, para essa paz interior. E quando nós fugimos da lei, naturalmente, nós encontramos as dificuldades que nos leva à infelicidade. Jesus ratificou ou confirmou a lei natural, que é a lei de Deus,
nos preceitos fundamentais da Boa Nova, do Evangelho. A gente pega o Evangelho é constituído de processos morais incríveis, né? Textos morais, em que realmente nos leva a cumprir a lei de Deus. Então ele resumiu a lei em amar a Deus, Jesus, amar a Deus e ao próximo. E ele dizia assim, ó, fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tudo aquilo que os profetas ensinaram na antiguidade, né? Moisés, que trouxe a própria tábua da lei, tal, consiste nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos da lei de Deus e os princípios fundamentais do Evangelho de Jesus, e explicá-los à luz da doutrina espírita. Aqui que está a beleza, porque não há confusão. Quando a doutrina espírita abre esses preceitos, esses ensinamentos da lei, realmente ela vem explicar isso claramente, para que não tenhamos dúvida acerca disso. E não é por acaso que foi constituído o Evangelho segundo o Espiritismo. São textos do Novo Testamento explicados à luz da doutrina espírita, para que nós não tivéssemos mais dúvida acerca de como cumprir esses preceitos morais, não é? E também, né, o Espiritismo, e que a lei, tanto a humana ou natural, que é a lei de Deus, se acham perfeitamente ajustadas no sentimento de justiça, que é respeito aos direitos de cada um, no sentimento de justiça. Então, na questão 873, nós achamos essa pergunta assim: o sentimento de justiça é natural ou provém de ideias adquiridas? E os espíritos responderam que é tão natural que nós revoltamos com qualquer ideia de injustiça. É algo que está em nós mesmos, é um sentimento inato que todos nós temos. Só que esse sentimento de justiça precisa ser bem organizado, né? Porque muitas vezes a gente tem esse sentimento de justiça e a gente fica cobrando atos dos outros, quando nós devíamos policiar isso, né? Fazer desse sentimento um sentimento de direção, né? Não é comum, às vezes, a gente tendo em vista esse sentimento, às vezes vê um erro qualquer, né? Aí fora, ou mesmo um indivíduo que cometeu uma imprudência no trânsito e você que esteve envolvido nisso, a gente cobra logo. O nosso sentimento de justiça faz a cobrança logo, não é? É isso? Mas aí que nós temos que tomar cuidado, para, nesses casos, a gente proporcionar o respeito à pessoa também, ver por que razão que aquilo aconteceu, sem que tenhamos que ferir a sensibilidade da pessoa que está envolvida, né? Então, é um sentimento que está em nós. Ninguém gosta de injustiça, ninguém gosta, não é? E aí, Kardec pergunta, como é que nós podemos definir a justiça? Como é que você define a justiça? O que é a justiça para você? E aí eles dizem, os espíritos, consiste no respeito aos direitos de cada um. É o sentimento de justiça mesmo, né? Consiste no respeito aos direitos de cada um. Ele vai além, aí na 875A, ele fala assim, e o que é que determina esses direitos? Quem é que determina esses direitos de justiça? Duas coisas, disseram os espíritos: lei humana e lei natural. Lei humana de Deus, dos homens, lei natural de Deus, que nós já vimos antes ali, né? Pois bem, vamos entrar então agora nesse segundo assunto, que fala do egoísmo, né?
Nós temos um conceito de egoísmo, só para nós lembrarmos disso, é falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Quer dizer, só nós é que temos que... O egoísmo é tão grande que nós só atendemos os nossos interesses e não vemos os interesses dos outros. O egoísmo é o maior obstáculo ao progresso do homem. Isso está em O Livro dos Espíritos. É o maior obstáculo ao progresso moral. É o vilão da sociedade moderna. É o que acontece, né? Muitas vezes hoje a gente vê, na atualidade, como o egoísmo impera na sociedade, né? O interesse particular, né? A gente vê isso hoje. Então, o egoísta é aquele que quer só para ele, nada para os outros. Esse é egoísta, né? Indivíduo com uma cesta cheia de maçãs, é uma criança. E ele preferiu deixar só para ele, né? E esse outro quadro aqui é o indivíduo que puxou a coberta só para ele. Ele fez questão até de amarrá-la, né? Esse é o egoísta. Realmente deixa a pessoa do outro lado se virar, não é? Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesse, onde são pisoteadas as mais santas afeições. Mas é o que acontece. Quanto processo a gente cria, né? De animosidade, quebrando as afeições, tendo em vista o egoísmo, que é o irmão do orgulho, né? Kardec fala que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. É a fonte de todos os vícios, porque é ele que puxa, não é? Os outros vícios. Na questão 913, nós encontramos assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou dessa forma aí. E a resposta é assim: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe des combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver de destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para que esse efeito, enquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Mas é isso, é o que nós falamos, né? A dificuldade com que há no presente, né? Quando o indivíduo usa o egoísmo. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então vejam o perigo desse vilão, né? Dessa palavra egoísmo na nossa vida de relação aqui na Terra. Porque ela atrapalha realmente o nosso progresso moral, os nossos sentimentos bem constituídos no bem. O egoísmo atrapalha tudo isso. Aí nós vamos no outro assunto, que esses assuntos aqui, que nós estamos vendo aqui, foram
catalogados, inclusive, está lá no Evangelho, são mensagens dos Espíritos superiores. Tem algumas mensagens do Espírito superior que eles falam do egoísmo, da fé e da caridade. E nós fizemos um resumo disso e estamos mostrando aqui, né? Que são instruções dos Espíritos. Nós vimos a fé, né? Que a fé. A Madre Teresa de Calcutá, ela fala da caridade das seguintes formas: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Porque muitas vezes, né, as pessoas podem confundir essa questão do aprimoramento espiritual, né, desse crescimento moral, somente possuindo a fé no coração. Ah, eu tendo fé, eu estou resolvendo o meu problema. E não é por aí. Porque eles chamam-nos a atenção, porque não basta nós termos a fé somente, não basta nós sermos religiosos para estarmos crescendo espiritualmente. Nós precisamos colocar essa fé em ação. A fé que nós temos, colocar em ação, colocar em ato, ou em atos, né? Por isso que a Madre fala que não basta ficar rezando e não colocar em prática aquilo que nós aprendemos na questão religiosa. Então, caridade, conforme fala a Madre, conforme os Espíritos nos preceituam, e conforme Jesus vamos ver também, é o amor em ação. Fé e colocar o amor em ação, praticando a caridade. Jesus dá uma definição disso, do seguinte jeito: benevolência, caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso aqui mostra tudo, realmente, o efeito da caridade. Porque ser benevolente para com todos é usar na capacidade do amor, a bondade para com todos, no nosso relacionamento, né? Para com todos, é bom. Indulgência para com imperfeições alheias é você aceitar o indivíduo como ele é mesmo. É claro que muitas vezes a gente não vai concordar, porque nós temos um sentimento de justiça que nós não concordamos com as coisas erradas. Você não vai aceitar as coisas erradas do indivíduo, mas aceitar o indivíduo com as suas próprias coisas erradas, porque é uma forma de amá-lo, né? Então, ser indulgente para com ele e perdoá-lo, e usar o perdão das ofensas. Paulo de Tarso, ele dá uma definição da caridade da seguinte forma: ele fala das qualidades da caridade. Além de colocar Paulo de Tarso, além de colocar a caridade acima da fé e da esperança, então, olha lá, fé e a esperança, né, de um dia melhor, de um futuro melhor, de uma vida futura, ele definiu-a de modo muito claro, mostrando-a não só na beneficência, mostrando a caridade não somente na condição de dar as coisas materiais, de ajudar materialmente, né? Como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo, conforme Jesus. Então, não basta você fazer caridade material somente, tem que ser bom para com todos, né? Usar a postura do sentimento bom do próprio coração, através desse amor que nós devemos nos dedicar ao próximo. Então, na questão 893, Kardec perguntou: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a virtude que tem mais mérito? E os Espíritos responderam: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indício de progresso no caminho do bem. Todas têm o seu mérito.
A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Olha só a sublimidade da virtude. Porque as virtudes, de uma forma geral, elas lutam contra as tendências negativas do mal. É isso? Desenvolve as virtudes. Mas essa é muito maior, porque essa virtude, ela combate o egoísmo. Ela combate o egoísmo, essa virtude, quando nós praticamos o amor ou a caridade sem segunda intenção. A gente está combatendo o interesse particular. O interesse particular. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Caridade desinteressada, né? É a chave da situação. É a caridade incondicional, que nós não aceitamos absolutamente nada por aquilo que nós fizemos. Se a gente faz a caridade, nós fazemos pelo simples fato de ver a outra pessoa feliz. E não aceitamos nada, não queremos nada de volta. Não estabelecemos condições por termos feito a caridade. E finalmente, esse último assunto aqui que os Espíritos trazem em pauta é caridade com os criminosos. Eu vou contar, antes de eu mostrar isso, que eu acho que eu não preciso nem levar avante essa questão. Certa feita nós estávamos aqui no Ielar, era uma quinta-feira, dia de palestra desta casa, e nós recebemos a presença do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Muitas pessoas podem ter até assistido isso, a senhora lembra disso? Jerônimo Mendonça. Para termos uma ideia, Jerônimo Mendonça era um indivíduo doente, tetraplégico, era um indivíduo que era cego, né? Não andava, não movimentava o braço, só tinha realmente a voz, inteligência e a voz. E para que ele pudesse trabalhar nas casas espíritas, ele fazia as palestras, ele vinha através de uma máquina. Ele viu aquela máquina do hospital, que tem aquela manivela, e aí toca aquela manivela e você fica sentado para o público. E ele ficava. E nesse dia, o Jerônimo Mendonça, ele escreveu vários livros, tinha uma creche lá em Ituiutaba, ele cuidava de muitas crianças, um missionário. E nesse dia, como ele fazia sempre, ele pediu para alguém abrir o Evangelho, ao acaso, e aí abriram, quem abriu o Evangelho na época, eu lembro bem, foi o Milton Severi, e o Milton leu o Evangelho, e ele fez um comentário, e fez a palestra em cima daquele assunto. Foi lindo a palestra dele, até tocou violão, aliás, o camarada tocou violão e ele cantou, né? E no final, nós ficamos aqui, algumas pessoas, uma meia dúzia de pessoas aqui com ele, e ele falou, olha, eu vou... Aí ele estava falando do Evangelho aberto ao acaso. Ele falou, vocês não queiram saber como isso é providencial. Ele disse assim, olha, eu vou contar uma passagem para vocês, que aconteceu comigo, para você ver como o Evangelho é importante. Aí ele disse assim, olha, certa feita eu estava numa cidade fazendo uma palestra, e a pessoa abriu também o Evangelho ao acaso, e caiu na página Caridade com os Criminosos. Aí eu fiz a palestra, né? Ele tinha uma vozeirão, né? Tinha uma voz muito boa, e falando alto, aquela coisa toda, passava um homem em frente ao centro, era um indivíduo que tinha um processo,
imobiliária, por fachada, coisa, tinha trabalho na lavoura, aquela coisa toda, um pequeno fazendeiro. E ele resolveu parar, porque ele estava ouvindo essa questão dos criminosos. Ele era um criminoso. Aí ele entrou, depois que terminou a palestra, ele entrou, o Jerônimo falou que ele vinha batendo as botas assim no chão, e foi até o encontro do Jerônimo e disse: eu preciso falar com você. Aí o Jerônimo falou: pode falar. Ele falou: não, mas eu quero falar com você em particular. Aí deram um jeito dele conversar com o Jerônimo em particular. Ele começou a falar para o Jerônimo que ele estava muito arrependido, passava em frente ao centro, ouviu a voz do Jerônimo, achou que ele poderia ajudá-lo, porque ele era um criminoso. Ele era um pistoleiro profissional. Falei, a meu mando eu mandei matar muitas pessoas e ganhava muito dinheiro com isso. A minha família é uma família que está bem, está feliz, porque ela acha que eu tenho como emprego, como negócio, uma imobiliária, era uma fachada só. E agora, muito arrependido, eu desejo que você me ajude. O que eu devo fazer? Devo confidenciar à minha família o meu erro, os meus crimes? O Jerônimo falou: olha, eu acho que isso aí não é muito recomendável, porque se você fez a sua família feliz, por que fazê-la infeliz agora? Contando para elas os seus atos, seus delitos. Então eu devo me entregar à justiça? Disse ele. Ele falou: também, se entregar à justiça, você vai perder uma grande oportunidade. Porque, então faça assim, disse Jerônimo, enquanto a justiça não te pegue, procure fazer tudo aquilo que você possa fazer para amenizar os seus crimes. Visite as creches, faça isso, vai a hospitais, vai a presídios e faça o bem para aquelas pessoas que você visitar. Assim você vai amenizando a sua conta perante a lei de Deus, de formas para que em outras oportunidades de reencarnação você possa vir com um débito menos débito. Então vejam, realmente, Jerônimo, perante esse indivíduo, ele não fez nenhum tipo de discriminação. Ele não falou: você está errado, não podia fazer isso. Porque ele usou amor para com esse indivíduo. Porque, afinal de contas, esse indivíduo estava arrependido. Mas vai exatamente o que acontecer. Como amar os criminosos? É abraçar o indivíduo, é beijar o indivíduo da maneira com que a gente faz com uma pessoa que a gente ama? Não. É não julgá-los, é ter-lhes compaixão, fazer preces por eles e pensar que, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia de Deus. Eles são filhos de Deus, como todos nós somos. Eles estão equivocados quanto aos princípios do amor, como devem se conduzirem. Então a gente tem que compreender esse indivíduo, porque quando eles tiverem um arrependimento, sem sombra de dúvida, que eles receberão a misericórdia de Deus. Não será zerado, mas será dado a oportunidade, o débito, mas será dada a oportunidade para que eles acertem esse débito através das sucessivas reencarnações da alma, através do progresso constante de todos nós. E para isso que Deus nos criou, para o progresso constante, para sermos perfeitos. E eles serão perfeitos também, à medida que acertarem isso. Então, Jerônimo Mendonça, esse jovem aqui que nós estamos vendo, esse senhor, que morreu com 40 e poucos anos, 48 anos, com essa doença. Ele tinha uma doença degenerativa que fez com que ele passasse todo esse processo. Era isso que a gente desejou contar para vocês. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê
muita alegria para continuarmos a grande luta que nós empreendemos aqui no caminho da nossa evolução. Muito obrigado, um bom dia.